vai fazer hoje? A gente vai falar de saúde, mas a gente vai falar de formas de descomplicar isso. Porque qual é o pilar, né? O que nos mantém bem? A gente precisa de alimentação, a gente precisa de sono e a gente precisa de atividade física. Isso todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. O que é o meu objetivo, meu propósito hoje com essa live? É a gente encontrar formas de simplificar a nossa vida em relação a isso. Não só a nossa, mas de repente a dos nossos filhos. A gente se trabalhar em pequenas estratégias que fazem toda a diferença. Porque o que no geral acontece? Quando a gente quer mudar, isso vale para qualquer mudança que a gente quer fazer na vida. A gente quer mudar tudo ao mesmo tempo. Então, se a gente quer mudar a alimentação, a gente não quer começar tirando o pãozinho branco e colocando o pãozinho integral. A gente quer mudar tudo na despensa, a gente quer tirar tudo, a gente quer mudar o açúcar, a gente quer mudar absolutamente todos os hábitos que a gente tem. E aí, o que acontece? Isso não nos impulsiona, porque é um passo muito maior do que a nossa perna consegue dar naquela hora. Então, qual é o objetivo? O objetivo é a gente simplificar essa caminhada. E aí, hoje, nós vamos falar, então, desses 3 pilares. Por quê? Porque muitos pacientes que chegam para mim, eles chegam no meio do caos, numa bagunça generalizada, especialmente aqueles que vêm com um desânimo muito grande. E aí, o relato é, Fran, eu não tenho mais ânimo para nada, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais energia. Oi, Rê, seja bem-vinda. Oi, Cíntia, linda, tudo bem? Seja bem-vinda também, meu coração. E aí, a pessoa chega e me relata que não tem mais energia, que não tem mais ânimo, né, na vida. E aí, no geral, claro, ela vem procurar uma psicóloga. O que a gente vai pensar? Emocional, vamos investigar. Mas o que eu gosto de investigar é um passo anterior. E por isso que eu tô focando hoje em trazer essa live sobre saúde. As minhas alunas lá no Método TM30+, sabem da importância disso. Por quê? Porque às vezes a gente tá mirando, a gente tá mirando no emocional e, no geral, não tá ali, né? Ou, em alguns momentos, não tá ali. Tá na nossa questão física mesmo. E aí eu entro em questões como, por exemplo, tireoide. Eu entro lá no Instagram, tá pausando de novo. Hoje não tá muito legal a minha conexão com o Instagram. Deixa eu ver. Aqui, vamos ver se agora vai melhorar. Melhora aí para vocês? Deixa eu ver. Oi, mãe, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, que legal, que bacana, sejam bem-vindos. Deu uma travadinha no Instagram, né? Me avisem se agora tá correndo legal. Que eu troquei aqui, deixei só no 4G para a gente ver se vai fluir, tá? Se não fluir, vocês me avisam que eu volto para o Wi-Fi, daí, combinado? Então, o que é muito importante, gente, falando dessa questão da saúde, que a gente entenda que alguns sintomas que a gente pode estar sentindo às vezes, especialmente conectados com desânimo, podem não estar só associados à questão emocional. Pode estar associado, sim, com tireoide, por exemplo, com carência de vitamina D também. Eu recebo pacientes e quando eles vêm com essa apatia muito grande, eu faço toda uma análise ali, né, do processo e da queixa, qual é a primeira coisa que eu peço? Eu peço exames de tireoide e de vitamina D. Por quê? Porque a gente precisa investigar se não há ali algo físico antes de a gente ficar mirando no emocional. Eu recebo também muitos pacientes que às vezes vêm de outros profissionais e eles ficaram ali num processo longo tentando trabalhar essa questão emocional e não tiveram resultado. E aí a pessoa se frustra, desanima, acha que não é capaz. E aí, de repente, você vai lá, investiga e você vê que os níveis de tireoide estão absurdos, estão totalmente desestruturados, que ela está com uma baixa muito grande. E aí, o que acontece? A gente associa daí ao hipotireoidismo. A gente tem o hipo e o hiper, né? E o que é o hipo? O hipo é tudo menos. É um desânimo, é uma apatia, é um cansaço, é uma falta de vontade, né? E aí, no geral, a gente associa com depressão. Então, a gente precisa primeiro descartar todas essas possibilidades, por isso a importância dessa live de hoje, que tem muita gente que não se atenta para isso, inclusive, às vezes, tem consultas médicas que a gente vai, que o médico também acaba não se atentando para isso, claro, às vezes está investigando também uma outra questão, mas é importante que a gente mesmo se pronuncie. Então, o hipo, só para deixar falta de B12 também quer ser perfeito. E aí o que acontece? A gente precisa, então, entender ou descartar todas essas questões físicas. Falei do hipo, que é tudo menos, e o hipertireoidismo já é toda aquela agitação, né? Então, é aquela pessoa que não para quieta, que tá agitada, que tá irritada, estressada. E às vezes a pessoa pensa que, meu, o que está acontecendo comigo, né? Eu recebo muitos pacientes que dizem isso, Fran, eu não me reconheço mais, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então a gente precisa investigar tudo isso. Falando de vitamina D, tem alguns estudos hoje que já associam a carência de vitamina D, aquela do sol, tá, gente? Que já associam a carência de vitamina D com transtornos depressivos.
E tem alguns outros estudos que nos dizem, inclusive, que países onde a incidência de sol é muito pequenininha, a gente tem casos de suicídio, índices de suicídio maiores do que em países com incidência de sol maior, enfim. Então, ali a gente tem questões pertinentes, importantes de serem avaliadas. Tá, Fran, já avaliei tudo isso e tá tudo show de bola. Beleza, então agora a gente entra aí no beabá. Qual é o beabá, então? A gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de sono e a gente vai falar de atividade física e a gente vai descomplicar. Então, vamos começar na questão da alimentação. O que a gente vai fazer ali? Na questão da alimentação, quem trabalha comigo já sabe que eu sou fã disso. Eu gosto de trabalhar a minimização. Minimização de danos aqui nesse caso. Na questão do emagrecimento, eu trabalho a minimização mesmo na quantidade de comida. Mas aqui é a minimização de danos. O que eu quero dizer? Se de repente eu avalio que a minha saúde está péssima ou que a minha alimentação é horrível, o que eu preciso fazer? Preciso mudar tudo isso? Ou eu preciso começar a inserir ali o passinho que eu alcanço? Então, o primeiro ponto para a gente começar a avaliar a alimentação, sono e atividade física é você fazer uma análise geral de como é que está tudo isso hoje na tua vida. Se você precisasse dar uma nota, por exemplo, nesse momento, para a tua saúde, para o teu bem-estar, para a tua alimentação, para a tua atividade física, que nota você daria? Se vocês acharem coerente, coloquem a nota aí. Né? Que nota eu dou hoje para a minha saúde? Eu sou uma pessoa que come bem, que se exercita, que dorme legal, que tem uma boa qualidade de sono, eu consigo organizar a atividade física nos meus dias. Se eu precisasse dar uma nota de 0 a 10 para isso, que nota eu daria? Ah, que linda, Marlúcia. Obrigada, meu coração. E aí, então, avalie primeiro que nota você daria. Quem quiser compartilhar aí comigo, compartilha a nota para a gente dar uma avaliada como é que tá a situação aí. As minhas alunas lá no método, agora a última turma, trouxeram umas notas lá que elas ficaram meio assustadas. Fran, socorro, é 2, é 4, é 6, desespero total. Mas é importante primeiro que a gente faça essa análise. Porque o que acontece? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer novo, mas também ninguém quer pagar o preço de se cuidar. A gente fica ali meio no Deus me ajude e não vou fazer nada para isso, né? Não vou fazer nada para contribuir. Ó, a Vivi ali tá falando que a nota dela é um 3. Ai, Vivi, que medo. 6, Pri. O 6 já tá ali, ó. Né? Já tá uma notinha até razoável, né? Ju 6 também. Ah, lá a mãe dando nota 10. Que bonita. A Rafa lá no YouTube, nota 5. Camila, nota 3. Pauli, 5. Caramba, olha que bacana, que bacana. Cris, chega aí, não tem problema que você atrasou. Vem que a gente está começando agora. Fica à vontade, seja bem-vinda, tá? Só o sono ok, de resto tá feio, Pri. Tragédia total. O sono tá... Bom, temos alguma coisa boa aí, né? Vamos considerar isso também. Comer e dormir, Rose. Ó, a Rose tá falando lá no Face que a quarentena dela tá comer e dormir, viu? E é por isso que é importante a gente estar agora fazendo essas lives para trabalhar nossas mudanças de foco. A gente precisa de verdade sair desse momento de crise melhor do que a gente entrou. Então, se eu entrei não cuidando de mim, não cuidando da minha saúde, não cuidando da minha qualidade de sono, eu preciso sair fazendo isso, que a gente use esse momento para se fortalecer e para melhorar. Caso contrário, nem adianta a crise. Se é para a gente sair do mesmo jeitinho que a gente entrou, ou pior, serve para que esse negócio? A gente tem que usar esses momentos de desafio para aprendizado e para evolução. E esse é o propósito também aqui das nossas lives. Ó, o Joel nota 5, caramba. Tem que parar o cigarro aí, hein, Joel? Aí já melhora essa nota. Sacanagem, né? Ficou gravado aqui agora. Gente, então, depois dessa análise feita, da nota em relação à saúde, então qual é a nota que eu de verdade acredito que eu dou hoje para minha saúde, a gente precisa também pensar sobre qual é a nota que eu quero atingir. Porque quando a gente fica pensando ali no 10, a gente entra na coisa do perfeito. Então, eu preciso atingir o 10, então eu preciso ficar perfeito. E quando a gente entra no perfeito, a nossa tendência natural é a gente já dar uma travada na ação. Porque fica aquela coisa assim, se perfeito eu não vou conseguir, então deixa, eu nem vou fazer nada, né? Então, o que é a ideia? Que você trabalhe para, se eu tô com nota 3, não vamos mirar no 10. Então como é que eu faço para ir pro 4? Agora eu tô no 4, como que eu faço para ir pro 5? A gente precisa ir fracionando. Quem estava ontem na live comigo, né, já entendeu essa associação do fracionar. A gente precisa ir passinho a passinho, degrau a degrau. Então, agora é importante que você pegue a tua nota atual de análise de saúde e pense em qual é o próximo passo. É só isso, a gente precisa olhar um pouquinho para frente, não lá na frente, porque vai se tornar aí difícil, doloroso, complicado de a gente trabalhar por isso. Então, pensando em alimentação, o que é a história
Feito é melhor que perfeito, Cíntia, é isso aí mesmo, vamos lá. O que é o feito melhor que perfeito? Não significa que a gente vai fazer de qualquer jeito, mas significa sim que a gente precisa começar do jeitinho que a gente consegue, no passinho que a gente pode dar. Se a gente for esperar o perfeito, a gente corre o risco de passar uma vida inteira e nunca ter gerado mudança nenhuma, porque a gente está sempre esperando por algo que talvez seja até inatingível. Então a ideia do feito é melhor que perfeito, só para explicar, né? Não tem nada a ver com desleixo, tem a ver com ação, com faça agora com os recursos que você tem, depois você aperfeiçoa. Então, qual que é a ideia do minimizar danos na alimentação? Agora que a gente já tem a nota, a gente precisa começar a avaliar que tipo de alimentação é a minha. Será que eu sou uma pessoa que come fruta? Será que eu como salada? Será que eu tomo água? Será que eu como de verdade aquilo que eu sei que o meu organismo precisaria? Eu costumo brincar com as minhas alunas que eu digo, ó, não adianta nada você ter uma Ferrari e você tá abastecendo ela com refrigerante. O que eu quero dizer? Significa que você nunca pode tomar o teu refrigerante? Não, não tem nada a ver com isso. Mas significa que você precisa colocar coisas coerentes. Afinal de contas, é isso aqui, é esse nosso corpinho aqui que vai nos acompanhar até o último momento. E a gente precisa se perguntar como que a gente quer que esse corpinho esteja, né? E ele vai estar de acordo com aquilo que eu der, daquilo que eu colocar para dentro, né? Não tem aquela frase que diz que você é o que você come? E de verdade, sim, tem muita coisa ali na tua alimentação que fala a respeito de você, né? Qual é o cuidado, qual é a atenção, qual é o olhar que você tem sobre você. Isso fala lá também no nosso diálogo interno. Quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha alimentação, quando eu dou uma atenção especial para isso, eu já estou pontuando para o meu espaço mental autocuidado, ou seja, eu já começo a desenvolver sobre mim um olhar diferente. Então, vamos descomplicar aqui a alimentação. Qual é o meu convite? O meu convite é que a gente comece a pisar só naquele primeiro degrau, naquele que a gente consegue pisar agora. E o que é pisar nesse degrau? É a gente começar só minimizando danos. Então, se porventura hoje eu sou uma pessoa que só come coisa empacotada, eu só tomo refrigerante, eu só como carne gorda, o que eu posso fazer para minimizar? Minimizar é você ir lá e tirar um pouquinho. Então, de repente, você, sei lá, você come salgadinho todo dia. Todo dia eu como salgadinho, ou todo dia eu como chocolate. O que é minimizar aí? É quanto disso que você pode tirar sem grandes sofrimentos, mas para que você comece a pontuar para você a mudança. Então, se porventura eu comia salgadinho todos os dias um pacote inteiro, será que eu consigo começar a comer, sei lá, do pacote inteiro eu vou deixar um finalzinho dele. Você não precisa de dividir na metade já logo de cara, tá? Você começa tirando só um pouquinho. Às vezes você vai tirar um punhadinho. E aí vem a objeção. Meus pacientes dizem, Fran, mas só um punhadinho adianta? Eu digo, olha, um punhadinho num dia parece pouco, mas você não comer um punhadinho de salgadinho ou uma carninha gorda a mais durante uma semana, um mês e um ano, é muita coisa, é bastante coisa. E o que é o legal de a gente trabalhar minimizando? A gente não pontua grandes sofrimentos, a gente não fica naquela coisa da dieta, né? A palavra dieta assusta as pessoas, né? Não é nem a dieta em si que é o monstro, mas a comunicação que a gente criou em torno da dieta e dessas mudanças aí de hábitos, enfim. Então, o que é importante? Primeiro, na alimentação, que a gente comece minimizando danos, ou seja, tirando um pouquinho só por dia. Então, hoje eu vou tirar essa... Desculpa, gente, que eu bati no microfone aqui. Hoje eu vou tirar essa bolachinha. Hoje eu vou tirar esse, tô no 3, cortei o refrigerante. Ó, a Cris tá falando lá que ela tá no 3, cortou o refrigerante, mas a água, uma vez por semana. Caramba, acho. A água é refrigerante que tá uma vez por semana? Me explica aí, Cris, que eu não entendi esse negócio. Será que é a água, Cris, que tá só uma vez por semana? Que medo, que susto. A gente vai falar de água já já, viu? Então, a ideia é, primeiro, minimizar danos, tirar um pouquinho por dia. Então, o que hoje eu consigo vencer? Hoje eu tiro isso, amanhã eu tiro mais isso aqui. E aí você vai tirando. E o que é o legal? Que você contabilize tudo isso que você tirou. Então, pega um caderninho, pega um negócio aí para você anotar. E o que você vai fazer? Tudo aquilo que você não colocou para dentro, você anota. Por quê? Porque isso vai te ajudar a comemorar, a se reconhecer pelas ações que você está conseguindo implementar. Então, hoje eu tirei isso aqui já não vai me fazer mal. É um copo de refrigerante que eu não tomei? Show! Esse copo de refrigerante aí já não vai te fazer mal. Então, é trabalhar dentro dessa ideia. Aí a gente precisa também fazer uma inserção bem de leve. Então, eu começo a minimizar danos, tirar um pouquinho por dia, né? Quem fuma, por exemplo. Fran, mas é difícil, eu não consigo. Ok, mas começa fumando, se fumar um cigarro inteiro agora, fuma metade. Tá tudo bem.
E aí você faz, daqui a pouco você vai fumar outro, você também tira só um pouquinho. E você vai indo aos pouquinhos. Mas, de repente, num dia inteiro, vai ser um cigarro a menos. E um cigarro a menos já é alguma coisa. E, de repente, daqui a 2 dias, 3 dias, 5 dias, foram 5 cigarros a menos, 10 a menos. Imagina o benefício que isso traz para você. Então, se é para você começar, comece com o passinho que você consegue dar, tirando o café. Ó, café pode, mas não muito, tá? Começa tirando o pouquinho que você dá conta. Depois que você tirou e tá anotando lá para você se reconhecer por isso, o que, que é importante? Que você comece a inserir aos pouquinhos algumas coisas que não estão ali fazendo parte da tua dieta. Então, sei lá, de repente eu sou uma pessoa que nunca come fruta na vida. Então, será que eu consigo começar a inserir uma fruta? Qual é a fruta que eu gosto? Qual é a fruta que eu consigo inserir? E você vai trazendo aos pouquinhos. Só que o que, que é fundamental? Que você facilite as coisas para você. Então, se porventura a tua despensa tá cheia de porcaria, cheia de coisa que você sabe que você não pode comer e não tem nenhuma fruta em casa, não delira que você vai comer fruta, nem tem fruta ali. Você vai acabar comendo aquela coisa lá que você não aprova. Então, facilitar pra gente é a gente ter à mão aquilo que de verdade a gente quer ingerir. Às vezes as mães chegam para mim desesperadas e dizem: Fran, meu filho só come porcaria, só toma refrigerante, só come chocolate. Eu digo: pois é, interessante, mas ele mora com quem? Né? Ele faz as próprias compras? No geral, não. No geral, é a mãe que faz essa compra. Então, se ele está comendo é porque tem em casa. Mas se não é para ele comer, então você não pode ter em casa. Essa é a ideia. Né? Aqui em casa eu adoro refri, viu? Quem é que tinha falado ali do refri? É a Cris, né? Eu gosto muito de refri, Cris. Precisa aprender a beber água. Ah, nós vamos cuidar, hein, Cris? Você vai aprender até o final dessa live, vai deixar mais fácil esse cuidado com você. Eu também gosto de refri, adoro refri. Mas aqui em casa a gente toma refri final de semana, né? Eu não gosto de nada muito radical. Não, não pode isso aqui. Não, pode, mas vamos moderar, né? E aí, durante a semana, o ideal é que a gente não tenha refri. Porque se tiver, a gente vai cair na tentação, tá ali, né? De repente, aquele dia que você tá mais cansada, a gente tem o péssimo hábito de se recompensar de formas não tão positivas. Daí aquele dia que a gente diz, hoje eu mereço meu refri, que eu tô muito cansada. E aí, ferrou, né? Então, qual é a ideia? A ideia é, primeiro, que você facilite para você. Se você tem na tua bolsa, você tá com fome, você tem na tua bolsa um chocolate e você tá com fome e você não tá em casa, você vai comer o chocolate. Mas se você tá em algum lugar e você tem na tua bolsa uma maçã e você tá com fome, você vai comer a maçã. Então, qual é a ideia? Que a gente seja mais estratégico aí na hora de lidar com a nossa questão alimentação. Então, tenha por perto. E aí, falando da questão da água, Cris, o que é o ideal? Que a gente facilite o nosso contato com a água. Porque a gente criou uma associação meio ruim com a questão da água, né? No meu caso aqui, eu sou apaixonada por água, eu troco tudo por água. Né? A minha tia costuma dizer que eu sou muito fácil de alimentar, que eu não dou prejuízo, porque qualquer coisa e água, para mim, tá ótimo. Mas também foi uma construção. Então, o que é importante? Primeiro, que a gente se trabalhe nas associações e que a gente facilite a água. Se você tem sede, tem uma garrafinha do teu lado, tá fácil de você tomar. Agora, se você tem sede, não tem o hábito de tomar água e não tem a garrafinha do lado, talvez você vá ficar e vá deixar. Né? Tem, inclusive, algumas pesquisas que mostram que muito da nossa fome, às vezes, não é falta de comida, é falta de água. Teve uma nutri que falou sobre isso, falando com o doutor Fernando Gomes Pinto, que é um neurologista bem bacana. E ela disse: quando você já comeu e fica sentindo aquela sensação de fome constante, e claro, desconsideradas outras questões, como gastrite, enfim, né, tome água. Ela disse: vai lá e toma um copão d'água. E se observa: se a fome passou, é porque você não estava com fome, não era a comida que estava faltando para você, era o teu corpo dando sinais de que faltava água. Então é extremamente importante que a gente faça isso e facilitando o processo. Então tenha a tua garrafinha do lado. Ai, que legal. Obrigada, Lúcia. Seja bem-vinda, viu? E aí, o que é importante, então? Tenha do lado, tenha a mão, tenha pertinho de você. Ó, eu tenho sede aqui, ó, minha água tá aqui do ladinho. Se ela não tivesse aqui do ladinho, eu ia esperar a live acabar, e aí, de repente, eu ia me envolver aqui com alguma outra questão. E aí, quando eu me desse conta, talvez passou a noite e eu não tomei a água. Então, é importante que a gente encontre essas formas de facilitar, sempre deixando o mais à mão possível. Se você chega na tua casa cansado, de repente você trabalhou o dia inteiro, e aí você chegou em casa e você está num processo de emagrecimento, por exemplo. E mulheres em emagrecimento, eu trabalho fortemente a questão da minimização, tá? Funciona de forma magnífica. Então, qual é a ideia? Você chegou em casa, você está muito cansada, é aquele dia que você quer se recompensar e você tem aquele chocolate guardado no teu armário, mas o chocolate não está na tua dieta. E aí, mas ele tá ali, né? A sensação é que aquele chocolate chama você, né? Ele diz: venha, venha, eu tô aqui, né? E quando você se dá conta, você tá lá, porque o nosso cérebro trabalha pelo prazer imediato. Agora, se esse chocolate não existe ali, e você chegou em casa, você tá cansada, de repente você já tomou teu banho, talvez você já tá até com teu pijama, você não vai sair nem a
pau para comprar esse tal desse chocolate. E a vontade vai passar, e você vai comer uma outra coisa. Isso é facilitar pra gente. Então, tira da frente tudo aquilo que você sabe que você não quer comer e substitui por outras coisas. Significa que você não vai comer nada que você gosta? Claro que não, porque senão você também começa a criar uma associação negativa em relação à dieta. Significa sim que você vai começar a facilitar para você e a minimizar danos e a inserir aos pouquinhos coisas que fazem mais sentido para você. Na parte da alimentação, o melhor para a gente começar a implementar são exatamente esses passos. Deixa simples, deixa descomplicado o processo. Caso contrário, você vai ficar sempre com a mesma alimentação ou sempre com a mesma falta d'água e a vida vai passar e você vai colher os prejuízos, não os benefícios e frutos, você vai colher os prejuízos logo ali na frente. A alimentação, acredito que essa explicação mais rápida e simbólica já consegue trazer uma clareza bacana aí. Então, lembra de minimizar danos. Deixa eu abrir menos pacotes ao longo do meu dia. Posso substituir pelo quê? Lembra que se você não quer comer, não tenha perto, não tem em casa. Isso serve também para as mamães que têm os filhos aí, que a mãe está desaprovando a alimentação. Uma outra coisa para mães é que o exemplo começa na gente, né? Não adianta nada dizer para meu filho não tome refrigerante, tô eu lá. Tome água, eu nunca tomo. Come salada, mas eu nunca como. Então, tem nada que fale mais forte para uma criança do que o nosso exemplo. E é ótimo, porque ensiná-los serve de fator motivador, porque a gente se empolgue a estar trabalhando mais por isso. O que mais que é importante? Então, alimentação, minimização, inserir aos poucos, facilitar para você. Lembra da água, combinado? Compra aí uma garrafinha, adota uma garrafinha que já esteja aí por perto e carrega essa garrafinha com você. E aí, teu único trabalho é manter ela cheia. Viu que tá esvaziando? Corre e enche. Porque aí toda hora que você lembrou. E outra coisa importante também em relação à água, que os meus pacientes me relatam. Ai, mas eu tomo água, eu fico estufado, eu fico mal. E aí eu brinco, calma, você não precisa tomar a garrafinha inteira na mesma hora. Toda hora você vai ali e toma um golinho. Mais um golinho, mais um golinho, mais um golinho, deixa fácil, deixa gostoso. Ai, eu não gosto do sabor da água, que nem tem sabor, mas eu escuto muito isso. Né? Pinga um negocinho ali, bota um limãozinho, bota uma laranja, deixa o negocinho mais agradável para você criar associações mentais mais positivas. O nosso cérebro trabalha por associação o tempo inteiro. E se você associou comer bem, tomar água como algo ruim e comer porcaria, gordura, fritura e tudo mais como algo bom, ele vai estar sempre trabalhando por aquilo que ele considera bom. Parte da alimentação, acredito que isso. Tá show de bola. Não quero me prolongar muito hoje, porque ontem vocês ficaram um tempão aqui comigo, né? Vamos falar de sono, então? Eu já tive o tempo de dormir muito menos do que eu durmo hoje. E eu, de verdade, se pudesse escolher entre dormir e não, eu preferia não. Quem tem água já toma aí, viu? E o que acontece? Né? Eu costumo dizer que enquanto a gente dorme, a gente não constrói história. Mas eu precisei rever, né, esse meu conceito, essa minha crença. Porque se a gente não dorme legal, a gente também não constrói as melhores histórias. Porque a gente não tem energia, porque a gente não tem disposição, porque a gente não tem força, porque a gente entra num desequilíbrio total. Então, o sono é indiscutivelmente fundamental para a nossa vida. Eu brinco que é quase aquela organização da casa, né? Como se o nosso corpo fosse uma casa, a gente passou bagunçando essa casa o dia inteiro. E à noite é a hora da faxina, é a hora da organização. Então, é a nossa hora de sono. A gente realmente precisa descansar, a gente realmente precisa dormir e organizar isso. E o que eu mais recebo? Pessoas com dificuldade de dormir. Tem uma pesquisa que fala que 45% da população tem dificuldade em dormir. E aí o que acontece? Quando a pessoa começa a ter muita dificuldade de dormir, ela corre para o médico, ela toma um remedinho e ela resolve o problema. E é uma verdade, ela vai tomar um remédio, ela vai dormir, ela vai apagar, né? Só que a grande questão envolvida ali é que ela não resolve a causa. Tá, você não tá dormindo. Por que você não tá dormindo? A gente precisa entender o que tá acontecendo ali. Caso contrário, você fica refém do remédio, né? E não que o remédio não seja sensacional para alguns casos, em alguns momentos, sim, ajuda muito. Mas, no geral, ele seria dispensável. A gente precisa entender quais são as causas e trabalhar nessas causas para que, de verdade, a gente tenha uma mudança ali efetiva. Então, qual é a ideia do sono? Especialmente pessoas que me relatam ali a dificuldade de dormir e tudo mais. A gente precisa adotar uma rotina diferente antes da hora de dormir. Eu brinco que é quase um ritual, né? Cria aí o teu ritual do sono. O nosso espaço mental, ele precisa entender que a gente está entrando agora num estado de relaxamento, num estado de pausa, né? As mães que vêm também e trazem a questão da criança, a criança dorme tarde, fran, e não descansa, e não relaxa. Antes da hora de dormir, 2 horinhas antes, mais ou menos, uma, se você não conseguir 2, mas o ideal, umas 2 horinhas antes, você já precisa começar a pontuar para o teu espaço mental que é a hora de descansar, que é a hora do sono, que é a hora de você fazer ali o teu momento de reparação. A gente passa o dia inteiro dando comandos. Eu tenho que fazer isso, eu vou ali, eu faço lá, eu estudo,
estudo, eu leio, eu faço 1000 coisas. Então, eu fico o dia inteiro dando uma série de comandos. E à noite, quando a gente dorme, é a hora que o nosso corpo para de receber esses comandos e trabalha por ele mesmo. Então, de fato, é quase como essa limpeza, né? E é fundamental. Tem a questão do quantas horas de sono, né? Existem divergências aí entre os estudos, e alguns estudos antes sugeriam 6 horas, e hoje alguns estudos mais atualizados sugerem 8. O que, que eu gosto de sugerir? Né? A gente se pauta em médias, né? Em estatísticas, mas o bacana é que cada um se perceba dentro do seu período de sono. Quanto tempo eu preciso dormir, ou eu reparo que eu durmo e acordo bem, acordo com energia, acordo tranquila, né? Então, isso é importante que você aprenda a observar o teu corpo, a observar como que o teu sistema funciona. Mas claro que o ideal é que você tenha pelo menos entre essas 6 e 8 horas aí de média, que é o que os médicos recomendam e o que eles falam fortemente é que nós vamos colher sim os prejuízos ou os benefícios das ações que a gente está tendo agora, logo ali na frente. A gente também já vai falar disso. Então, sono. Crie um ritual para a gente descomplicar, tá? O que é importante? Que a gente comece a criar um ritualzinho diferente para alguns momentos ali antes de dormir, que a gente comece a reduzir luzes. Essa luz branca, ela já nos dá a associação de que é dia, né? Lembra, o nosso cérebro trabalha por associação. E quando é dia, a gente se orientou por muito tempo só a partir disso. Quando é dia, a ideia é que eu não tenha sono. E quando a luz começa a baixar, a ideia é que o meu cérebro, pela própria associação, entenda que já é a horinha de descanso. Então, se eu estou o tempo todo com o celular na mão, com uma série de luzes brancas ao meu redor, eu já estou dificultando esse processo. Quando eu estou com músicas muito agitadas, a gente precisa trabalhar no nível de frequência cerebral também. Então, quando está tudo muito agitado, eu não consegui pontuar para o meu espaço mental que é hora de descanso, que é hora de relaxar, que é hora de dormir. Então, fundamental que a gente entre nessa questão do ritual. Às vezes é um chazinho que você vai tomar, às vezes é uma musiquinha mais calma que você vai colocar, às vezes é se desenvolver na atenção plena. Porque o que acontece? As pessoas deitam na cama e começam a viajar na maionese por diversos lugares, aí, os lugares mais bizarros. Eu costumo dizer que quando a agitação ou o barulho externo para, o nosso barulho interno começa. E a gente começa a pensar acerca do nosso dia, tudo que a gente não fez, tudo que deu errado, tudo que a gente tem que fazer amanhã. Então, a gente precisa encontrar alguns mecanismos para silenciar a nossa agitação mental. Anotar é uma opção muito bacana, né? Muitos dos meus pacientes usam o bloquinho ou um bloco de anotações no celular, por quê? Porque aí tu deita e amanhã você tem 30 mil coisas para fazer. E aí você começa a pensar acerca disso. Ah, amanhã não posso esquecer disso, não posso esquecer disso aqui, não posso esquecer não sei do que lá. E aí o que acontece ali? Você começa a reforçar a tua agitação mental. Então é importante que você tenha um espaço para esvaziar isso. Eu chamo de ambiente seguro, né? Você colocar ali e dizer, beleza, tá aqui anotado, agora eu não esqueço mais, eu posso relaxar. Trabalhar então em silenciar um pouquinho essa agitação mental, descomplica muito a nossa hora de dormir, porque aí você já tirou um pouquinho da cabeça tudo aquilo que você estava ali remoendo, ruminando. E uma outra coisa muito importante, então, que eu já citei anteriormente, só não aprofundei, é a atenção plena. É você de verdade estar aonde você está. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, em outras lives, de forma mais aprofundada, mas aqui, para a gente sair com uma clareza, é a gente se trabalhar em mindfulness, que mindfulness é isso, é atenção plena, é você estar onde você está, né? 47% do nosso tempo, as pesquisas apontam isso, a gente está pensando em coisas que não estão acontecendo agora, ou seja, agora de repente era só para eu deitar e dormir, mas eu estou pensando no trabalho, num projeto, num negócio que eu tenho que fazer, no filho que eu não falei que não sei o que lá, e aí isso vira uma grande bagunça, uma grande confusão e reforça a nossa agitação mental. Então é fundamental que a gente comece a se trabalhar se puxando para o momento presente. Então, o que eu estou fazendo agora? Não, agora eu só vou dormir. Então, se eu só vou dormir, como que eu me conecto com esse momento? Percebe a cama, sente o cheirinho do lençol, da fronha, trabalha a respiração, traz o teu foco para algo em você, né? Focar na questão da respiração auxilia muito, você começa também a trabalhar nos teus níveis de frequência cerebral, meditação, a gente não vai aprofundar aqui, mas também é magnífico para você conseguir trabalhar tanto a atenção plena quanto esses estados de relaxamento. Então, a ideia aqui do Descomplicar a Hora do Sono é você de verdade criar alguns rituais para você. Esses rituais vão começar a criar uma associação mental de hora do sono, de agora eu vou descansar, de agora eu preciso desse momento de pausa, porque no geral a gente não quer mais fazer pausa, a gente quer ser produtivo 25 horas do dia, e de verdade não dá, né? Você precisa entender que essa pausa que você faz é a pausa que vai te dar o combustível necessário para no outro dia você de fato se sentir aí muito produtivo ou muito produtiva. Para as crianças, tirar o celular algum tempo antes ali da hora do sono, então às vezes as mães deixam a criança brincando e pulando, e aí toma café, ou aí come doce, então eu tô falando aqui das mães porque as mães me pedem bastante isso, tá gente? Então o que é importante?
Ó, Pauli disse que não desliga. Tem que desligar, viu? Importante para você acordar muito bem no outro dia, com muita energia, para fazer um monte de coisa legal aí na tua vida. Importantíssimo. Ah, a Rose diz que um cálice de vinho para o sono ajuda bastante, ó. Fica a sugestão aí da Rose, então, que auxilia ela. E aí, para as crianças, então, o que é bacana? Tirar o celular, trazer brincadeiras mais calmas, às vezes, e claro, se é da família, se é da rotina, um chazinho com um pouco doce, né? Tirar a coisa do muito doce, porque é muito estimulante, café, os açúcares, chocolates da vida, tudo isso agita mais a criança. Então, a criança também precisa entender nesse momento de pausa, esse momento de descanso, e falando mais baixinho, né? Essa é a ideia. E com isso, você já consegue trazer um relaxamento diferenciado também. Eu tô falando aqui de forma geral, cada um vai estruturar aí qual é o tipo de ritual do sono, rotina do sono, que lhe cabe melhor. Mas o ideal é que você venha na calmaria. Com isso, você já começa a descomplicar um pouco. E a parte de limpar a agitação mental de todas, que eu vejo pelos pacientes e pelos relatos, é a que mais surte efeito positivo. É você parar de ficar pensando aquelas 1.359 coisas que você pensa antes de dormir e focar naquilo que você pode fazer agora, que é cuidar de você, que é prestar atenção, de repente, na tua respiração, se dar comandos de relaxamento e acabou. Essa é a ideia. O que mais que é importante? Então, na criança, sono, acho que sono tá show. É a gente criar esse ritual aí. Essa é a forma de a gente descomplicar e faz lá. Acha o teu espacinho para você anotar um monte de coisas que ficam indo e voltando aí na tua mente, que você já vai sentir uma diferença bem bacana e bem legal. E aí vamos entrar no nosso terceiro pilar, que é a atividade física, que não tem como a gente falar de saúde sem falar de atividade física. E aí, o que é importante na atividade física? Primeiro que a gente entenda que só as descargas hormonais ali existentes já fazem uma diferença gigante na nossa vida. Então, a gente trabalha em equilíbrio emocional, em controle de estresse, a gente trabalha em bem-estar, a gente trabalha em níveis de energia. Tudo isso a atividade física tem a força, o poder de trazer para nós. E o que é importante que a gente entenda? Que não tem como escapar. Que quanto mais eu escapo disso, mais prejuízos eu acarreto aí a longo prazo, menos benefícios eu trago para mim. E de novo eu reforço: a gente quer viver bem, a gente não quer morrer novo, a gente quer morrer velho e bem, e bacana, e inteiro, mas a gente não quer pagar o preço de cuidar disso tudo. E para isso, e para a gente cuidar, e para a gente chegar lá de uma forma muito positiva, atividade física é indispensável. E tá aqui uma psico falando de atividade física, porque os meus pacientes saem todos, ó, para trabalhar atividade física, não tem como fugir da atividade física. Por quê? Primeiro, por todos esses benefícios, e porque a atividade física também pontua o autocuidado. Quando eu de verdade consigo trabalhar em mim, eu, bora, vamos lá, vou assumir esse compromisso, vou fazer, você está trazendo um olhar diferente sobre você está trazendo para você a comunicação de eu sou importante, a minha vida importa para mim, e aí eu preciso disso, isso faz a diferença na minha vida. E o que é fundamental dentro da atividade física é que a gente não espere sentir vontade, porque a grande maioria de nós não vai sentir vontade de se trabalhar aí dentro da atividade física. A grande maioria de nós vai sentir vontade só de ficar mesmo em casa, assistindo Netflix, comendo uma pipoquinha, e é importante, de fato, que a gente se trabalhe dentro desse sistema do não espere ter vontade, faça, mesmo que a vontade não apareça. O que é importante na atividade física para a gente entender e conseguir mensurar a importância dela? Tem alguns estudos que falam da atividade física na questão depressão. Então, eles fizeram um estudo em Harvard, pegaram 3 grupos de pessoa com depressão. E aí, eles trataram esses grupos de formas diferentes. Então, um grupo desses da depressão, eles trataram com remédio e atividade física. Só isso. O outro foi só com remédio. Então, não, vamos botar só remédio aqui para essa galera. E o outro foi só atividade física. E aí, pensa aí, qual que você acha que teve mais resultado? Será que é aquele que foi só atividade física, que foi só remédio, ou que foi as duas coisas juntas? E, no geral, a gente pensa que as duas coisas juntas trazem um resultado muito mais efetivo. E o que eles comprovaram lá é que não. Todas as pessoas ali nesse grupo tiveram melhora em relação à depressão. Mas o que surpreendeu foram as taxas de recaída. Então, naquele grupo que foi tratado com remédio e com atividade física, a taxa de recaída ali foi de 32%. Aquele que foi trabalhado só no remédio, 39%. Não, desculpa, troquei aqui. Atividade física e remédio, 39%. Só remédio, 32%. E aquele que foi só da atividade física, então vamos tratar essa galera só com atividade, não põe remédio para eles tiveram 9% só de recaída, ou seja, o que a atividade física proporciona ali? E é exatamente o que eu falei antes. Você está com todo o olhar a respeito do autocuidado, você está pontuando na tua associação mental a importância que você tem. Então, só aí
já valeria muito a pena a gente se trabalhar dentro da atividade física. Fora que melhora a nossa imunidade, melhora a nossa coordenação, melhora o nosso estado emocional, ou seja, se a gente for falar só de atividade física aqui, a gente passa a noite pontuando todos os benefícios que estão existentes ali. Mas qual que é a grande problemática e o que é o nosso objetivo aqui? É descomplicar. Porque a gente coloca um monte de empecilho na atividade física. Deixa eu ver o que a Ju falou. Combinei com uma amiga minha. Opa! Show, Ju! Combinou com uma amiga de começar amanhã, em casa mesmo. Perfeito, essa é a ideia. Nossa, faz muito sentido, Fran. Que bacana, Jana. Fico feliz que está fazendo sentido para você, viu? Obrigada por isso. Verdade, Fran. Ah, que bacana. Ó, a Mayra. Ah, Mayra, que linda, você tá aí no Face. Olha, o pai fazendo atividade física, que bacana, levando a sério as minhas orientações, adorei. Faz toda a diferença, sim, é importante, sim, é fundamental, não é à toa que hoje uma boa parte dos psicólogos recomenda com muita força a questão da atividade física, porque a gente comprova dentro do consultório o resultado efetivo que isso traz. É movimento, o nosso corpo, o nosso cérebro entende o nosso movimento corporal. Então, de repente, eu tô sempre amuado, eu tô sempre xoxinho, eu tô sempre com o ombro caído, e o meu cérebro tá entendendo esse movimento, e ele me devolve recurso sempre. Então, ele tá sempre me devolvendo o quê? Desânimo, sei lá, cansaço, tristeza, desmotivação. Agora, quando eu mudo meu movimento corporal, todo o meu sistema já começa a entender diferente. Eu costumo brincar com alguns pacientes que eu digo, movimente o teu corpo, nem que seja só para dar uma enganada no teu cérebro e fingir que você tá muito bem. Por quê? Porque se ele tá entendendo o teu movimento e você tá aqui xoxinho, triste, perceba, você nunca tá feliz assim, caído, né? Mas quando você tá triste, você sempre tá assim. E aí o teu cérebro entende esse movimento e te devolve recurso. Então ele diz, a Fran tá com o ombro caído lá, ó, tá bem xoxa, dá tristeza para ela ali, dá desânimo para ela ali. Então é importante que a gente se utilize desses recursos para que a gente dê aquela enganada básica no nosso espaço mental e para que a gente consiga resultados extremamente valorosos. Então a ideia da atividade física vamos simplificar agora aqui a atividade física, vamos pegar bem a ideia da Ju ali. Vamos começar em casa mesmo. Eu tenho uma coach minha, faz um bom período que eu atendi, mas me chamou muita atenção. Ai, deu uma pausada aqui no Instagram, né, gente? Voltou aqui no Instagram para vocês? Vamos ver. Só um pouquinho, tá? Quem tá no Face, quem tá no YouTube comigo, deixa eu ver se vai voltar aqui. Eu vou desligar o Wi-Fi de novo. Vamos ver se vai voltar aqui no Instagram. Atividade física. Pode ser dança, Rose. Pode ser dança, sim. Ah, voltou aqui no Instagram, gente. Tinha dado uma travadinha, né? Vamos ver se vai fluir legal. Qualquer coisa, vocês pontuam para mim, combinado? Pode ser, tá, Rose? A Rose lá no Face tá perguntando se atividade física pode ser dança. Pode, uma delícia. Dança é sensacional. Todos os dias mesmo sem vontade. Ótimo, Pauli, ótimo. Estou fazendo todos os dias mesmo sem vontade. Me obrigo. Perfeito. Não dá para esperar ter vontade. Se eu esperar, de verdade, confessando aqui para vocês, se eu for esperar ter vontade de fazer atividade física, eu não faço atividade física nunca. Essa é a verdade. Mas ela é fundamental e já já eu explico para vocês como que eu entendi a importância e senti no meu corpo a importância e a diferença que a atividade física faz. Então, vamos descomplicar esse negócio da atividade física? Quando a gente pensa em atividade física, de repente a gente associa direto com academia, ou, vou ter que fazer uma caminhada desse jeito, com a roupa tal, e a ideia é a gente descomplicar. E aí, falando daquela coach que eu atendi lá atrás, né, o que aconteceu? Ela tinha milhares e milhares de desculpas para não fazer atividade física. E eu disse para ela, bora, vamos limpar essas desculpas aí? E aí comecei a brincar. E eu disse, olha, você tem internet? E eu atendi ela online, ela estava numa outra cidade. Ela disse, ai, Fran, claro que eu tenho, né? Eu disse, que se a gente usasse a internet a teu favor? Porque a queixa dela era, tô numa cidade diferente, não me sinto à vontade de ir para academia, antes de ir para academia vou ter que emagrecer uns 10 quilos, e muitas mulheres me relatam isso, Fran, antes de eu começar a caminhar na rua, eu tenho que perder 20 quilos, né? Então a gente precisa encontrar formas de driblar essa objeção, esse desafio. Então, ela não queria se trocar para ir para academia, tinha preguiça de se arrumar, não queria se expor. E aí eu brinquei com ela, que eu digo, olha, se você tem internet na tua casa e você mora sozinha, e se você toma banho antes de dormir, tá resolvido o teu problema. E aí ela, tá, como assim? Explica esse negócio, Fran. Digo, olha, você vai fazer o seguinte, você pega o teu celular, você vai no YouTube, você coloca lá treino aeróbico leve, e antes de você entrar no banho, você faz sua atividade. Você não precisa nem trocar de roupa se você não quiser, inclusive você não precisa nem tacar roupa se você não quiser, não tem problema, você mora sozinha, você tá na tua casa, tá no teu banheiro, você faz do jeito que você quiser. A ideia do descomplicar é essa, é a gente abandonar as desculpas e focar nas soluções. Eu não gosto de caminhar, beleza, então o que você gosta de fazer? Será que você gosta de dançar? Será que se você pegar uma coreografia aí na internet, você faz? Fran, mas eu não gosto. Será que se tiver uma corda em casa, você pula a corda? Se você não tem nada em casa, será que polichinelo você faz? O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa mirar na solução, não no problema. A ideia é que a gente se movimente. Então, se eu não quero fazer isso aqui, ok, então o que eu vou fazer?
simplifica para você, né? O YouTube hoje está cheio de milhares e milhares de treinos magníficos. Claro que você precisa se avaliar de acordo com a tua condição física. Então, de repente, você não vai pegar um treino pancadão, mas você vai pegar lá um treininho leve. De repente, você vai começar com 5 minutos no dia. E aí, voltamos lá para o comecinho, a história do feito é melhor que perfeito. Ai, mas eu tenho que começar com quanto tempo? Eu costumo dizer que comece com o tempo que você consegue. Se você conseguir 5 minutos e antes você não fazia nenhum tipo de atividade física, nem 30 segundos, já está valendo, você já começou a pontuar a mudança para você. E o mais importante é, aplique, implemente essas mudanças e comemore e se reconheça por essas mudanças, porque aí sim você começa a entrar de fato no treino mental, você começa a trabalhar a associação mental positiva. Então, hoje eu fiz 5 minutinhos de dança, e eu tô orgulhosa de mim porque eu fiz, porque talvez num outro momento eu não faria. Então, se reconheça por isso e comemore. O que teu cérebro começa a entender? Opa, acho que atividade física é um negócio legal. E aí, de repente, dali um dia, 2, você faz de novo. E aí, de novo, você pontua para você. Poxa, eu fiz, que bacana, tô feliz por isso. E aí ele começa aos pouquinhos, porque tudo é um grande treino mental. Quem me acompanha já sabe que eu sempre uso isso. E você começa a trabalhar e desenvolver esse treino. Mas o que é importante? Que a gente de verdade assuma um compromisso. Então, tenha uma regra. Se você deixar para fazer tudo no dia, tudo na vida, e depois, a hora que sobrar, eu vou fazer minha atividade, é pouco provável que você faça. Então, comece separando, de repente, 1 dia, 2 dias. Eu duvido que vocês não tenham aí 5 minutos no dia. 5 minutos é muito menos do que a gente passa nas redes sociais com toda a certeza do mundo. Então, no mínimo, 5 minutos todo mundo tem. Não tem desculpa, não tem para onde correr. Fran tem o filho, Fran tem coisa para arrumar. Sem desculpa. Certeza absoluta que todos nós gastamos muito mais do que esse tempo nas redes sociais, olhando a vida das pessoas que nem vai acrescentar muita coisa na nossa vida. Então, pega aí, nem que sejam 5 minutos, e começa a implementar de verdade algum tipo de ação, algum tipo de movimento. E como eu já citei, nem que seja polichinelo, nem que seja correr ao redor do sofá, não importa. Pontue movimento corporal para você. E aí eu disse que eu ia contar uma história particular, né, que me trouxe a clareza da importância da atividade física. E aí eu vou falar de enxaqueca. Eu não sei se tem alguém aqui. Olha que legal, o Madilar disse que dá volta na casa. Vale? Sensacional. Que bom que você tem a casa para dar volta, né? Eu moro em apartamento, é só se eu ficar correndo aqui dentro do apartamento, mas eu tenho uma esteira aqui, que ajuda bastante também. O que aconteceu comigo? Eu sofro de enxaqueca desde muito pequena. Então, eu lembro lá de 7 anos, eu já tinha muita enxaqueca, e eu tenho uma enxaqueca bem severa. Eu sofro muito com isso quando chove dentro de casa. Show, é isso aí mesmo. Ó, a Ju também tem enxaqueca, né? Muitos dos meus pacientes sofrem com essa mesma questão da enxaqueca. E aí, o que aconteceu? Eu já fui em vários médicos, em diversos lugares e tudo mais. E no último médico que eu fui, ele me trouxe uma clareza que nenhum dos outros tinha me trazido. Né? Já fiz ressonância várias e várias vezes, eu sempre associava a minha enxaqueca com algo emocional, mas às vezes eu nem entendia o que podia estar acontecendo. E olha que eu sou de me observar. E eu pensava, cara, mas o que está acontecendo? Não está justificando essa enxaqueca, não está acontecendo nada de extraordinário comigo para ser emocional. Né? E aí, enfim, fizemos diversos exames e tudo mais. E aí ele avaliou, ele disse, Fran, não é emocional não, tá conectado com isso e isso, me mostrou todos os pontinhos lá dentro da ressonância. E aí ele disse, então a gente vai tratar assim, assim, e começou a falar dos remédios. E aí eu disse para ele, quem me conhece sabe que eu tenho um negócio com remédio, então se eu tomo remédio é só porque realmente eu tô mal. Se eu tiver mal mesmo, senão eu vou deixando, vou relutando, se a mãe ainda estiver lá, a mãe vai pedalar dentro de casa. A senhora tem aí, mãe, o negócio lá para fazer, né, o elíptico, bora lá, entra em ação aí. E aí eu ia dizer, se a mãe estiver ali, ela não me deixa mentir, né? O que é a ideia? Porque ela gosta, tudo ela acha um remedinho, né? E eu tudo fujo do remedinho. E aí quando o médico começou a falar do tratamento, eu disse para ele assim, doutor, me fala todos os recursos antes do remédio, tudo que eu posso fazer antes do remédio. E eu fiquei, de fato, impressionada e mais do que feliz com o que ele me trouxe. Ele olhou bem sério para mim e disse assim, você faz alguma atividade física? Eu disse para ele, faço musculação. Ele olhou bem no fundo do meu olho e disse assim, treino aeróbico. E eu fiquei parada olhando para ele sem entender nada, né? E aí ele disse assim, os mesmos neurotransmissores que esse remédio aqui do tratamento que eu vou te passar liberam, o treino aeróbico libera. E eu fiquei naquela hora pensando como que nenhum outro neuro nunca me falou um troço desse. Né? E aí, assim, claro que na hora também me deu um arrepio, porque eu não sou muito fã do treino aeróbico, eu gosto de musculação, mas treino aeróbico não é muito comigo. Mas naquela hora era o recurso que eu tinha, então ele disse, e aí ele me entregou o remédio da dor e ele me entregou a receita do tratamento. E aí o que me chamou muita atenção, que eu guardei, que ele me entregou ali a receita do tratamento e ele disse assim, esse aqui é para dor, se você precisar, enfim, você compra esse.
E esse aqui, né, para os momentos de crise ali mais intensos, e esse aqui é o do tratamento. E aí, quando ele foi entregar assim na minha mão a tal da receita, ele disse assim: esse aqui você só compra se você decidir não fazer o treino aeróbico. Aí eu peguei aquele troço lá e saí, né? E aí, eu tenho essa receita até hoje. Eu nunca comprei o remédio do tratamento, mas eu ganhei de presente da dona Carmen, que tá lá no YouTube me assistindo, uma esteira, né? Que foi infinitas vezes melhor do que comprar o remédio. E claro que, como observadora que sou, digo, tem que testar esse negócio, vamos ver se isso funciona mesmo, que eu não vou sair espalhando essa história aí se eu não sentir na pele os benefícios, né? Eu tomo remédio antes da dor. Eu sei, mãe, que a senhora toma. E aí, o que que eu fiz, né? Então, com essa esteira, eu comecei a fazer o treino. E, gente, de verdade, se eu não tivesse sentido na pele, eu acho que eu nem acreditaria. É surreal. Se eu mantenho certinho o treino aeróbico, esquece dor. Claro que eu vou ter que comer, lembrar de dormir também, é importante, tem todo um sistema ali trabalhando. Mas é absurda a diferença que eu senti nas crises de enxaqueca só trabalhando a questão do treino aeróbico, ou seja, é muito poder envolvido na atividade física e não dá para a gente desperdiçar isso. E o mais legal é que muito disso a gente faz sem gastar nada, sem nem precisar sair de casa. A gente só precisa assumir um compromisso com a gente. E esse é o meu convite para você hoje, através dessa live, através desses momentos aqui que a gente está passando juntos. É a gente de fato assumir um compromisso com a gente, com a nossa vida, com a nossa saúde, e não só com a nossa saúde, mas com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente quer viver muito tempo perto das pessoas que a gente ama. A pergunta é, do jeito que eu cuido de mim, será que eu tendo a viver muito tempo e bem com as pessoas que eu amo? Ou será que talvez não? A gente precisa trazer essa clareza. Como o nosso cérebro trabalha pelo prazer imediato, ele vai focar na gordura, que eu quero comer aquela hora, na friturinha, no chocolate, né? Mas é importante que a gente se reforce através desses outros propósitos, desses outros porquês, para que a gente se sinta forte o suficiente para rebater tudo isso. Lembrando que é sempre uma escolha, que o poder de decisão está sempre na nossa mão, e se eu decido, de fato, não olhar para isso e não cuidar disso, eu vou colher os resultados logo ali na frente, e o contrário também é verdadeiro. Se eu de verdade pago o preço, eu também vou colher coisas muito positivas logo ali na frente e vou prolongar a minha vida, a minha saúde, o meu bem-estar. Eu vou dar muito menos trabalho lá na frente, né? A doutora Ana Cláudia Quintana, ela fala isso, né? A gente quer ficar velho, mas não quer dar trabalho, né? Mas vai dar trabalho, não tem jeito. Agora, se você se cuidar muito, talvez você dê menos trabalho e seja um trabalho mais gostoso de ser feito. Agora, se você não se cuidar nada, você vai dar muito trabalho. Então, pensa a respeito disso, né? Começa a trabalhar um pouquinho nessas projeções para que você possa ter uma clareza diferenciada em relação à atividade física, alimentação, sono. Lembrando que tudo está conectado com a associação mental que a gente cria. Então, se eu criei uma associação mental muito negativa em relação à atividade física, eu preciso rebater essa associação. Então, fez 5 minutinhos de atividade, comemora, se reconhece por isso, se valoriza por isso, sai dançando, feliz e sorridente pela casa, para que o teu cérebro comece a entender que isso é bom e para que ele te auxilie a procrastinar muito menos. Essa é a ideia, esse é o objetivo, esse é o propósito da nossa live de hoje, é trazer pelo menos um pouquinho do primeiro passo. Ó, a Vivi está falando ali, você me incentivou a dar o primeiro passinho. Ah, que legal, Vivi! Se você der o teu primeiro passinho, já valeu mais do que, nossa, 10 essa live de hoje. Fico muito feliz de verdade. E aí, claro que eu falei que a gente não pode sair da live sem tarefa. Então, qual é o meu convite? Qual é desses 3 pontos que você está de verdade disposta aí, ou disposto a começar a mexer? Essa é a nossa tarefa de hoje. Então, pautado no estudo, pautado nas minimizações, pautado em a gente facilitar um pouquinho a nossa vida. Qual é desses 3 pontos? Alimentação, sono, atividade física, que você de verdade está disposto ou disposta aí a assumir um compromisso e começar já. Não é começar amanhã, é começar agora. Quem está determinado, começa já. Não espera para amanhã, não espera segunda-feira. Começa agora. A gente nem sabe se chega na segunda-feira. Então, vamos começar já, para a gente já começar a entrar em ação e parar de procrastinar e trazer um treino mais efetivo. Então, o meu convite agora, falando de tarefinha, é: escolhe qual desses aspectos você vai ver. Será que a partir de já você vai tomar água? Será que hoje, depois dessa live, você vai topar aí, já fazer, nem que seja uns 5 polichinelos e depois ir pro teu banho? Você vai correr ao redor do sofá, você vai dançar? O que você vai fazer? Ou será que hoje você ia comer uma bela porcaria antes de dormir? Você vai fazer uma troca? E você vai comer uma coisa mais saudável hoje? O que você escolhe de verdade fazer? Quem se sentir à vontade, compartilha comigo, tá? Compartilha o passinho.
Por que é importante? Porque a gente assume um compromisso, especialmente quando a gente compartilha. É como se a gente já estivesse meio que sendo monitorado ali. Então, primeiro assume o compromisso com você, com a tua vida, com a tua saúde. Assume um compromisso com quem está ao teu redor, que muito provavelmente ama você, que é você por muito tempo perto. E escolha pagar o preço todos os dias. Então, é vencer um diazinho de cada vez. Então, hoje eu escolho lembrar da minha água, hoje eu vou pôr bip no meu celular para lembrar de tomar água, hoje eu vou ter a minha garrafinha do lado, hoje eu vou tirar o chocolate da minha bolsa e eu vou colocar uma maçã, vou colocar uma banana guardadinha ali. Hoje eu vou, não vou me permitir dormir se eu não tiver feito alguma atividade física, por menor que seja. Então, se trabalhe nessas conversas. Vamos ver. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos de tudo é que tem a oportunidade de recomeçar. É isso, Sandra. Antes tarde do que nunca. A gente tem todos os dias uma oportunidade de recomeçar e a gente às vezes desperdiça. Então começa para ontem, começa para já. O que mais? Já anotei as missões para minha mudança. Que legal, Camila. Fico bem feliz que você já anotou esse negócio aí. Vamos entrar em ação. A Camila tá falando lá do YouTube, a Sandra tá lá no Face. Que delícia. A mãe botou, vamos dançar. Bora dançar. Ó, a Camila colocou que o passinho dela é não comer chocolate. Delícia, bacana. E assim, ó, não coloca em termos negativos, tá? Não vou comer chocolate. Não, hoje eu decido trocar o meu chocolate por uma maçã. E essa é a brincadeira. E significa que eu nunca mais vou comer meu chocolate? Não, significa que hoje eu escolho vencer dessa vontade. Hoje eu escolho vencer desse chocolate, né? Eu tenho uma paciente que fala assim, ai, eu não consigo resistir do doce, eu não consigo, o pessoal leva bolo, e daí eu quero comer, e daí eu não resisto. E aí, às vezes a gente precisa trazer algumas coisas que doem, né? E aí, no meio do diálogo, eu brinquei com ela e eu disse assim, pois é, agora me conta um negócio. Se você não vence desse bolo, você vence do quê? E essa pergunta a gente precisa se fazer. Né? Se eu não venço desse chocolate, eu venço do quê, então? Se eu não consigo ter autocontrole para não comer essa porcaria agora, que eu sei que vai me fazer mal, e não significa que eu nunca mais vou comer, mas se eu agora não consigo resistir disso, do que eu resisto? Então é importante que a gente se pergunte a respeito e que a gente de verdade assuma o compromisso. Tá certo? Eu prometi que hoje eu não ia me prolongar demais, mas já tô aqui o maior tempão, mas antes que o Instagram me corte, igualzinho ele fez ontem, eu acho bacana a gente já se encaminhando para o finalzinho da nossa live, assumindo esse compromisso. Então, sai desse nosso encontro de hoje para de verdade fazer a diferença. Faça valer essas quase 60 minutos, né, que a gente está aqui junto. Faça valer esse tempo, faça valer o teu tempo. Mas mais do que isso, faça valer a tua vida, a tua saúde, as histórias que você quer construir, sabendo que quanto mais saudável você tá, mais longe você chega. Então, se oportunize isso a partir do primeiro passinho, simplificando, como eu disse, não precisa a gente ir para o radical, não precisa a gente ir para o perfeito, mas se hoje eu conseguir abrir mão de uma coisa que eu sei que me faria muito mal, já é uau, eu já mereço muitos parabéns por isso. E aí a gente acorda para vencer um diazinho de cada vez. Que legal, olha, a Rose disse que começarei e assuma um compromisso comigo. Parabéns, Rose, eu fico muito feliz por isso, viu, de verdade. A Rafa tá falando lá no YouTube, vou minimizar os danos e diminuir a quantidade de chocolate. Show, diminuir é legal, diminuir é muito bacana. Quanto menos de chocolate eu comi no final da semana? Essa é a pergunta. E se reconheça, se valorize e comemore muito isso. Tá certo? Gente, gratidão enorme pela presença de vocês. Boa noite. Ai, Camila, até amanhã. Vou te esperar aqui, viu? Amanhã a gente vai falar de procrastinação. É a coisa do eu começo um monte de coisa, Fran, e não termino. Isso é uma das coisas que eu mais escuto dentro do consultório. Então, amanhã a gente vai falar de procrastinação e já vamos começar fazendo valer a não procrastinação hoje, entrando em ação com pelo menos um pequeno passinho em relação aí à nossa saúde, bem-estar, sono, atividade física, alimentação. Combinado? Quem se sentir à vontade, compartilha comigo aí nas redes, manda no direct. Fiquei muito feliz que ontem teve gente me mandando mensagens lá no direct. Foi muito legal, foi muito bacana. Gente, gratidão enorme por vocês ficarem comigo aqui até agora, por participarem comigo. Obrigada pelas interações. Um beijo gigante para cada um de vocês. Espero que a live possa ter contribuído aí pelo menos um pouquinho e que tenha feito sentido um pouquinho para vocês. E nos vemos de novo amanhã, então, às 20h37. Vou estar esperando vocês por aqui. E quem acha aí que procrastina, que começa um monte de coisa e não termina, vem para a live amanhã que a gente vai trabalhar bastante coisa em relação a isso e a gente vai deixar a procrastinação descomplicada, como a gente tem feito aí com todos os assuntos. Combinado? Jana, beijo. Mari, beijo. Beijo, Camila, Cris, Rose, Maria, Rafa, Ju, gratidão. Que delícia, gente. Obrigada ter vocês todos aqui, tá? É muito importante para mim a participação de vocês. Eu fico muito feliz. Beijo gigante no coração. E antes que o Insta me corte aqui, eu vou encerrar, combinado? Beijo grande, ótima noite para todos vocês. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, tchau.